Olá, Mulher Plena, estamos aqui para mais um podcast. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrada de receber mulheres aqui incríveis, mulheres que me inspiram e como vocês aprendo com todas elas. E hoje o Senhor nos concedeu a graça de termos aqui uma mulher que eu amo muito, uma mulher que eu conheço, que ela me chama carinhosamente de tia, que foi ovelha do meu marido, minha ovelha também, e ela vai falar sobre fé em momentos de dificuldades. Todos nós vivenciamos isso no nosso dia a dia e ela vai contar a história dela, que é uma história muito bonita. E com vocês, Regiane Farias. Oi, tia. Viu, gente? Tia. Eu amo quando esse pessoal me chama de tia, gente. Eu sinto assim muito amor por isso. Regi. Não, eu também lhe amo, né? E amo também chamar a senhora de tia, porque nos conhecemos há tantos anos, É né? verdade. E a senhora praticamente me viu crescer na igreja, né? Juntamente com o pastor Enoque. Então, para mim também me sinto assim, sua sobrinha do coração mesmo. Pois é, do coração mesmo, gente. E Regi sempre foi uma ovelha mesmo, sabe? Assim, muito atenciosa, muito carinhosa, muito obediente à palavra do Senhor. E é muito alegre, é muito feliz a gente ter ovelhas assim, né? Seria muito bom se todas as ovelhas fossem assim, né? Bem mansas, bem dóceis. E Regi é assim, alguém que trabalha, ela é membro da segunda igreja, ela é secretária executiva, né? E ela é coautora de um livro também bem incrível que ela vai falar para a gente. Hoje a gente vai falar sobre fé. Então, bora lá, Regi. Como é que é essa sua fé? O que essa fé tem ajudado você, né, a viver essa plenitude que o Senhor tem para todas nós, gente? A gente que precisa descobrir o caminho disso. É verdade. Bom, como a senhora mesmo falou, né? Eu nasci na igreja, né? Sou fruto de uma união de pais evangélicos, né? Então, tenho os meus princípios, os meus valores pautados, né, e baseados na palavra de Deus. E aí toda a minha vida, né, cresci dentro da igreja, então toda a minha vida é pautada exatamente nisso, né? Até que um dia a gente é confrontado, né? E a vida, né? E Deus nos permite, me permitiu viver uma situação difícil, onde eu tive que, de fato, praticar ali, né? A minha fé, né? Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2020, né? E quando eu me vi ali numa situação difícil, né, e meio que perdida, desnorteada, né, porque por mais que você acredite em Deus, que você tenha, né, os seus princípios, seus valores, né, já ali solidificados, mas quando você se vê numa situação assim, parece que o seu mundo, né, desaba naquele momento, né, e receber a notícia de um câncer de mama não foi fácil, né? Mas graças a Deus eu consegui vencer, né? Consegui superar as dificuldades daquele momento com fé, confiando em Deus, descansando nele, né? E ali eu tive que realmente praticar todos os ensinamentos de uma vida inteira, né? Porque uma coisa é você só ouvir falar, outra coisa é quando você realmente vivencia, né? Tem aquela experiência, né? Então eu digo que Deus ele tinha um propósito para minha vida, que era exatamente de amadurecimento, de crescimento espiritual, de crescimento pessoal. Então tudo isso neste momento, né, de tratamento, né, que eu tive que procurar um tratamento para minha saúde, restauração. Então, eu tive uma restauração física e restauração espiritual. Então, Deus tratou em mim nesse momento, né? Um momento de dificuldade mesmo. Muito bem. E é importante a gente destacar que a gente quer trabalhar, abordar esse tema com todo o respeito, com todo o carinho por aquelas pessoas que já estiveram doentes, foram curadas, por aquelas pessoas que ainda estão doentes e por aquelas pessoas que tiveram algum familiar, algum amigo querido doente e que a pessoa veio a óbito. Então é importante a gente destacar, gente, que Deus tem um plano para as nossas vidas e Deus tem os nossos dias contados. Não é? Então, assim, o fato de alguém estar doente e ser curado, e outra pessoa estar doente, não ser curado, não quer dizer que Deus ama mais A do que B.
Importante a gente deixar isso claro, né? Por isso a gente quer tratar esse assunto com todo amor, com todo respeito, não é que ele merece, até porque é um assunto que traz dor, traz um certo desconforto, né? A minha mãe teve câncer de estômago quando nós descobrimos. Ela já estava no último estadiamento, até então ela não havia sentido nada. E nós levamos mamãe para São Paulo e lá foi diagnosticado que não tinha jeito, era inoperável, né? Ia tentar uma quimioterapia, mas que não saberia se daria resultado porque ela já tinha muita metástase. Enfim, mamãe teve 10 meses de vida com qualidade. Então, assim, e a nossa fé, a fé de mamãe, a nossa, né, da nossa família, e o Deus que a gente serve, fez com que a gente atravessasse essa situação de doença com alegria, que era uma coisa que a gente nem imaginava. Como é que a gente vai atravessar uma situação dessa com alegria, com fé no Senhor? Então, quando mamãe dizia assim, minha filha, eu estou orando para Deus me curar, e nós dizíamos, amém, mamãe, nós também estamos. Nós críamos que Deus poderia curar mamãe e críamos que Deus poderia levar mamãe. Então, assim, descansar no Senhor é muito bom. E é importante a gente destacar que todos os dias que o Senhor tem aqui para nós, cabe a nós, como o Regi fez e como mamãe também fez, buscar toda a espécie de tratamento, todos os recursos que a gente tem, internos, externos, né? Se cuidar do nosso emocional, do nosso físico, para a gente poder viver o que Deus tem para a gente. Então, para a mamãe e para outras pessoas, né? Os dias dela se cumpriram e Deus a chamou para si. Regi, não. Deus fez uma experiência para ela, uma experiência de cura, onde ela passou por situações difíceis, mas hoje ela está aqui podendo testemunhar de que a gente pode atravessar esse deserto sem perder a doçura. É isso mesmo. Então, é exatamente o que a senhora falou. Essa questão do propósito, assim, para mim foi um pouco difícil no início entender isso, né? Porque quando você se vê como um paciente oncológico e sabe de notícias de outras pessoas que já se foram por conta da doença, porque a gente sabe que é uma doença muito temida, né? E as pessoas, muitas pessoas não querem nem tocar no nome, né? Porque, às vezes até né? as pessoas que você conhece durante o tratamento, né? Isso, exatamente. Então, depois de um tempo, eu entendi o meu propósito nessa experiência. Então, eu acredito também, creio que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Os nossos dias já foram escritos por Deus, né? A palavra mesmo de Deus diz que os nossos dias já foram escritos por Ele. Então, eu precisava passar por aquilo, não foi um momento fácil, né? Não adianta romantizar, porque não é fácil mesmo, né? Mas cada um tem a sua história para viver, né? E eu estar aqui hoje, né? Poder ter escrito um livro, poder ter passado por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, já estava escrito na minha história, né? Então, esse era o propósito de Deus para minha vida. E quando eu recebia notícias de pessoas que faleceram, era era como se fosse assim. Eu ficava muito temerosa, Sim. sabe? Porque eu imaginava, meu Deus, vai acontecer isso comigo. E depois Deus me fez entender que não, que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um propósito, né? E hoje estou aqui para contar, estou feliz, alegre por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, por tudo aquilo que Ele fez, ainda há de fazer. E tantas pessoas também que estejam em tratamento, né, de saúde, também podem, sim, ter qualidade de vida durante o tratamento, como foi com a sua mãe, né, que a senhora vivenciou isso, Sim. né? E nós não estamos isentos de nada nesse mundo. E é importante a gente destacar que a gente tem um corpo, né, perecível. Então, Com aqui, certeza. quando a gente estiver na Terra, a gente corre certos riscos, mas tudo fica mais leve se a gente tem o Senhor Jesus, Com certeza. né, como nosso Senhor e Salvador. Então, um outro aspecto que assim foi muito importante para a gente vivenciar na situação de doença de mamãe foi o ser igreja, né? É muito bom a gente ser igreja do Senhor, a gente pertencer a uma igreja. Então, mesmo no período de pandemia, não era possível fazer visitas, mas mamãe recebeu muita visita virtual. As pessoas gravavam vídeos dizendo, olha, irmã Eliette, a gente não pode estar aí, mas a gente está fazendo essa visita virtual, e mandavam mensagem mesmo em vídeo, assim, famílias reunidas para mandar a vida para a mamãe.
e dizer, olha, a gente está orando. Então, assim, foram muitos momentos edificantes e felizes, mesmo numa situação de pandemia e numa situação de cuidados paliativos, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente como é que foi receber, assim, o apoio da Igreja do Senhor, né? Assim, das pessoas, a intercessão, o carinho, a torcida. Não, com certeza. A rede de apoio para o paciente oncológico, ela é fundamental, né? Primeiramente da família, né? A família, depois do paciente, é o que mais sofre mesmo, né? Quem está acompanhando sofre junto, né? Então, graças a Deus, eu tive esse apoio da minha família, né? Do meu esposo, sempre presente, dos meus amigos, pessoas que distantes que se aproximaram, outros que eram próximos e se distanciaram. Faz parte da Faz vida, parte, até né? porque também às vezes a pessoa fica tão emocionada e tão Emocionadas. fragilizada que Isso, naquele momento ela diz assim, gente, eu não tenho o que oferecer, né? Mas exatamente. engano seu, mesmo fragilizado, você pode, e se você puder, estiver disposto, você vai oferecer alguma coisa para alguém, né? Claro que você não vai chegar para um paciente oncológico chorando, mas você Uhum. pode dizer, olha, eu estou aqui com você, você é importante para mim, você é carinhoso, e acho que vale muito a pena a gente falar disso, porque às vezes as pessoas se dão o direito de dizer assim, ah, mas eu sofro e minha maneira de sofrer é essa, mas será que assim você está ajudando o outro? Né? Você ajudaria Exatamente. mais o outro se você pudesse ter o seu momento de choro, mas mandar uma carta, mandar um bilhete, mandar uma mensagem, né? Mandar um cartãozinho, não precisa ser algo caro, Sim, mas dizer, olha, sim, eu com estou orando certeza, por tudo você, eu estou vale. presente aqui com você, Isso mesmo. mesmo que eu não esteja com uma presença física. E aí a igreja também, né, orando, né, clamando a Deus e assim foi eh, ali o momento de segurar as cordas, sabe? É. A igreja foi o momento de segurar as cordas, de estar ali orando, pegando na minha mão, mesmo distante, como a senhora falou, momento de pandemia, né? Ninguém podia estar próximo, não podia fazer basicamente visita nenhuma, mas eu senti ali as orações dos irmãos, né? A bondade do Senhor, o cuidado de Deus através da oração dos irmãos da minha igreja, de outras igrejas também, né? Então, assim, eu só agradeço a Deus por toda essa rede de apoio que eu tive durante o meu tratamento, né? Então, foi assim, é fundamental essa rede de apoio, né? A gente sentir esse conforto, esse consolo de Deus através do apoio da família, dos amigos e especialmente também dos meus irmãos em Cristo. Pois é, gente, por isso que é bom ser igreja do Senhor. E a gente precisa ser ousado no sentido de perguntar para o outro, né? Olha, eu posso te visitar, né? E aí deixar o outro bem à vontade, para o outro dizer, olha, nesse momento não, ou então, olha, daqui a uma semana. Olha, mas mesmo que o outro não possa ou não queira naquele momento, porque a gente tem que respeitar, né? Sim. Como o paciente está naquele momento. Tem gente que gosta de visita, tem gente que, numa situação de doença ou de tristeza, prefere ficar isolado. Gente, em qualquer situação de tristeza, de luto, de doença, eu prefiro sempre gente perto de mim. Eu prefiro sempre gente perto de mim. A gente pergunta, né? Porque aí a pessoa vai poder receber a gente. Então, quando eu fui visitar a Regi, eu liguei, eu estava preocupada. Eu digo, disse meu marido, eu quero ir visitar a Regi, eu quero ir com alegria, né? Mamãe já tinha partido, eu disse, eu quero ir com alegria, falar para ela que a gente está orando, está torcendo para ela fazer o tratamento da melhor maneira. E foi tão bom, eu saí de lá tão feliz de ver Regi assim forte, sabe, no Senhor, assim fazendo tratamento direitinho, celebrando cada vitória, cada etapa do tratamento. Isso é muito importante, a gente Certeza. celebrar cada etapa, né? Assim, é muito importante a gente ter uma confiança plena nos profissionais que atendem a gente. Então, tudo isso é muito bacana. E quando você vai ser rede de apoio para alguém, né? Visitar, cuidar, orar, isso é edificante para o outro, mas também isso é edificante para você, porque você acaba vendo a sua vulnerabilidade, né? E isso nos faz mais gente, mais fortes e mais dependentes do Senhor. Com certeza. Então, cada etapa do meu tratamento, né, que eu superava, que eu passava por aquela etapa, eu celebrava, né, eu agradecia a Deus, sempre tive, assim, muito esse sentimento de gratidão, sabe, de poder
está sendo acolhida, né? Esse acolhimento é importante, como nós já falamos, e também ser acolhida pelos profissionais médicos. Graças a Deus, Deus colocou no meu caminho profissionais excelentes, né? Que me ajudaram, né? Claro que são profissionais, mas eram anjos de Deus aqui na Terra, né? Então eu confiei absolutamente neles, né? E também era uma paciente responsável, né? Que a gente precisava de cuidar, colaborativa, que precisava de cuidados, né? Então, eu estava ali sempre seguindo todas as orientações, né? Então, esse momento também de celebração, de gratidão, me impulsionava, sabe? A enfrentar os novos desafios que iriam vir pela frente, né? Então, aí passou, foi uma fase, foram aí quase 2 anos de tratamento, né? E hoje eu estou aqui. Quem diria que um dia eu estaria aqui, né? Num podcast, Mulher Plena, né? Levando Esperança, falando de fé, muito falando edificante. daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E Deus, ele pode fazer muito mais daquilo que nós imaginamos. Então, eu me vejo muito nisso, sabe? Eu nunca imaginava que Deus iria me proporcionar grandes experiências, né? Nunca imaginei, né? Que Ele ia me proporcionar viver momentos que eu nunca imaginei viver, né? E quando a senhora falou com relação ao apoio da igreja, né? Eles também tiveram lá na minha penúltima sessão de quimioterapia, foram lá, cantaram hinos. Então foi um momento também de falar de Jesus, né, para os outros pacientes que estavam ali. A gente encheu aquele local ali da quimioterapia de louvores. Então foi muito legal, assim, Deus já tinha preparado tudo mesmo. De alegria, de alegria, gratidão, né? De tudo, emoção. com certeza. E é importante também pontuar que Deus pode fazer todas as coisas, mas tem coisas que Ele deixa que a gente faça. Então, é muito importante destacar um paciente de qualquer situação de doença, mas um paciente oncológico, ele precisa cumprir a risco o tratamento, né? E eu sei que Regi tem um lado todo analítico aí, bem certinho, bem disciplinada. E se ela já cuidava da saúde, ela sempre foi linda, sempre teve um corpo assim esguio, porque ela sempre cuidou de si, mas eu tenho certeza que depois dessa situação de doença ela passou a cuidar ainda mais. Então fala um pouquinho mais dessa questão do que representa hoje o esporte, né? Você corre, como é que é isso na sua vida? Pois é, a corrida ela entrou na minha vida assim de forma inusitada, né? Porque durante o meu tratamento, o meu médico oncologista, ele falou que eu tinha que virar uma atleta. Né? Então, eu levei isso bem a sério, né? E aí eu fui procurar fazer alguma coisa que eu me exercitasse, movimentasse o meu corpo, né? Ele disse que eu teria que fazer atividade física, né? Porque hoje é comprovadamente, cientificamente comprovado que quem faz atividade física, né? O sistema imunológico responde bem melhor, né? Você está menos propenso a doenças e tal. E aí, eu tenho uma irmã também que já é corredora, personal, e aí eu comecei a fazer, né, atividade física com ela, e até que um dia eu me animei para correr, né, fazer corrida. Então, hoje eu estou nesse mundo da corrida, né, já ano que vem não, esse ano eu já vou me fazer a minha meia maratona, 21 quilômetros no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu tenho uma rotina praticamente todos os dias de atividade física, né? E estou aí já me preparando para realizar essa meia maratona. E a corrida, ela entrou nesse meu cenário, né? De dificuldade, né? E eu me vi ali mais ou menos sendo obrigada a fazer uma atividade física, mas hoje de forma alguma, é um prazer. Né? Hoje é um prazer, eu não sei mais viver sem atividade física. Amigos que correm, todo mundo que corre, gente, fica assim viciado. Porque diz que se não correr é como se o dia não tivesse acontecido ainda. É verdade. Gente, um outro detalhe, Regi sempre foi muito vaidosa, assim, não muito no sentido de exagerada, mas muito assim criteriosa, ela sempre gostou de andar arrumada. E aí conta pra gente como é que foi essa questão do cabelo. O cabelo é sempre muita curiosidade, né? Todo mundo quer saber. Mas assim, quando eu comecei as quimioterapias, o cabelo demorou um pouquinho para cair, né? Mas aí quando ele já
começou a cair de verdade, sabe? E começou a me incomodar muito ver aqueles fios de cabelo no chão e no meu ombro, né? E aí eu resolvi raspar a cabeça, né? E aí quando eu raspei a cabeça, eu até falei no dia do lançamento do livro, assim, que quando eu me vi de cabeça raspada, né? Parece assim que o meu rosto resplandeceu, né? Então aquela mulher vaidosa, com cabelo, que na chapinha o tempo todo, né? No salão, fazendo escova, sumiu, né? Eu me vi outra pessoa, eu me vi outra mulher liberta dessa vaidade, né? Mas se Mas sentindo me bela. sentindo bela. Daí a importância da Exatamente. autoestima, né? Então, Isso assim, mesmo. a gente não precisa colocar a nossa beleza, né? Que deve ser inicialmente interior, para poder vir essa questão do vício, do brilho que você falou que seu rosto iluminou. A gente não pode colocar isso num atributo externo. Com Gente, isso é certeza. tão importante, porque cabelo é alguma parte morta do nosso corpo, né? Por isso que a gente corta e não sente dor. Né? E às vezes muitas mulheres ainda têm esse complexo de sanção, são aprisionadas por essa questão do cabelo, né? E eu já tinha ouvido essa questão antes, né? Porque fui numa palestra dela no Outubro Rosa e ela falando sobre essa questão do cabelo. Então, assim, se valorize, ame, né, o seu rosto, ame o seu corpo, se ame, e aí você não vai precisar colocar o cabelo ou qualquer outra parte do seu corpo como uma bengala, como algo mais importante. Você é um todo, né? E aí eu Com achei muito legal. certeza, com E aí ela certeza. gostou tanto desse rosto assim Não, desnudo. não quero mais. Aquele cabelão, não quero mais, não. Quero o cabelo curtinho, Joãozinho mesmo, do jeito como está aqui. Já cresce um pouquinho, já quero cortar, porque realmente eu me gostei assim, me gosto, me acho bonita, me acho bela, dessa forma. Então, é uma nova Regiane, né? Então, antes, a senhora mesmo disse, eu via no cabelo aquela bengala, como a senhora disse, né? De ficar me aprisionada naquele cabelo, né? E não podia mexer, não podia. Tinha que estar arrumado o tempo todo, né? E aí, quando eu cortei o cabelo, eu me libertei. Me libertei disso, né? E me achei linda, maravilhosa, E é sabe? mesmo. Diferente mesmo. E aí, da última vez que eu cortei o meu cabelo, que eu fui lá no salão, aí a menina que corta meu cabelo falou assim: por que tu não deixa crescer? Por que tu não faz isso, mais luz, não sei o quê e tal? Eu falei assim: não vou deixar cabelo crescer, não, porque cabelo toda mulher tem. Entendeu? Então, eu não sou todo mundo. Meu corte é diferente. Meu corte é diferente. Eu me garanto. Eu me garanto, exatamente. Então, eu me sinto assim, empoderada, sabe? Sim. Com esse cabelo, com esse toque diferente, assim. Então, eu Bota me a sinto cara à bem, mostra boto a mesmo. cara à mostra, o rosto, né, resplandecente, Lindo. em destaque. Então, eu nunca imaginei que eu ia me gostar tanto, assim, né? Então, é realmente essa questão de se amar primeiro, de se valorizar, né? E o câncer, ele não afetou essa minha autoestima. Pelo contrário, ele transcendeu, sabe? O que eu não tinha de autoestima veio a transcender com o corte, né? Com todos os processos, todas essas transformações físicas, emocionais, espirituais que eu tive. Viu, gente? Como o processo de autoaceitação é importante, né? Nós precisamos aceitar a situação, porque às vezes as pessoas entram num processo de negação, né? Ou de se vitimar, ou ficar numa fase eterna de luto, e aí tudo fica mais difícil. Então, quando a gente, claro que a gente sofre, né? Mas quando a gente aceita e aí reúne as forças para lutar, tudo fica mais fácil. Agora, a consultora de imagem falando, muitas pessoas acham que cabelo grande que dá poder, que é sexy. Nada disso, gente. O que dá poder é cabelo curto. Você mostra o rosto, você diz a que veio. E nuca do lado de fora é que deixa essa coisa mais sensual mesmo do que cabelo comprido. Né? Então, assim, muitas mulheres, até por conta dessa coisa do complexo de sanção, né? Das coisas históricas e tudo, e também dos produtos de beleza que são mais caros, né? Há toda essa questão da publicidade de ter cabelos grandes. Mas o cabelo curto, gente, ele tem estrutura de corte, ele tem formato, tem várias questões que podem ajudar a gente a ter essa imagem mais empoderada, como você falou, que você se sente mais, né, mais forte, e continuar linda, bonita, né, sexy, para aquelas que gostam de ser sexy. Sexy não é vulgar e não é pecado ser sexy, né? Ter esse rosto mais à mostra, é muito bacana. Agora a Regi fala para a gente do livro. Gente, ela trouxe o livro aqui.
Que Bom, é o lindo. Histórias que Curam, né? É um livro com 17 histórias, né? 17 histórias de superação contra o câncer, né? Que Então, maravilha, gente. é um projeto nacional, né? E aí me descobriram lá no Instagram, né? E aí daí a gente vê a força, né, da rede social, né? Então, daqui de São Luís, do Maranhão, eu sou a única que estou participando desse projeto, né? E eles me descobriram no Insta. E aí eu escrevi um capítulo, né? Que é o Da tua história. 14º capítulo, né, que fala um pouquinho aqui da minha história, de todo o processo que eu vivenciei, né, do tratamento contra o câncer de mama. Então, ali uma paciente jovem, né, os médicos consideravam eu uma paciente jovem, Sim. porque eu descobri aos 38 anos de idade, né, então, eu me sinto, assim, gratificada demais, assim, muito feliz por ter escrito, né, esse capítulo, ter escrito essa minha história. E a minha história agora está eternizada num livro, Isso né? mesmo. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá, que Ele me deu, né? E me dá de poder estar compartilhando, né? A respeito desse livro, Histórias que Curam. E esse daqui é seu, Tia. Ai, que emoção. Oba, oba, eu quero Com autografado para mim e para o meu certeza, marido. com Oh, certeza. que maravilha. Fiquei até emocionada agora. E fala da tua emoção de colocar isso no papel, porque assim, por mais que você, às vezes alguém te encontrava ou alguém ia te visitar e aí você ia contar como era, é uma coisa, a gente se emociona, mas assim, quando você foi colocar no papel, a gente escrever mexe muito com as nossas Com emoções. Então assim, certeza. qual foi a parte mais emocionante de quando você estava escrevendo? Gente, olha, não é fácil não. Porque um livro, ele tem toda, né, uma diagramação, tem que ser tudo certinho, número de páginas. Se a gente for escrever tudo que a gente sente, que a gente passou, vai dar um livro inteiro, né? É, Então, eu nunca imaginei que um dia eu poderia escrever um livro e muito menos que eu iria gostar de escrever, né? Especialmente a minha história, né? Então, assim, a parte mais emocionante foi realmente de falar sobre o processo do tratamento, sabe? Porque o tratamento, eu sempre enxerguei o tratamento como se fosse assim uma montanha, né? Que eu sim, tô estava subindo. escalando aquela Com as montanha, com dificuldades que as escalar dificuldades, tem. com as pedras no caminho, né? Que existem numa montanha, mas sempre enxergava tudo o que acontecia ao meu redor à vista, né? Eu enxergava a vista como a vista era bela. Por quê? Porque muitas coisas também boas aconteceram durante o meu tratamento. Como eu falei, a minha igreja foi lá no dia da minha quimioterapia, né? O carinho dos meus amigos, os presentes que chegavam na minha casa, os recadinhos do coração que chegavam na minha casa também, que eu tenho todos eles guardados, né? O momento que eu decidi fazer atividade física, né? Que eu mudei a minha vida de sedentária para uma pessoa corredora. Então, são coisas boas que eu reconheço, né? Que em meio às dificuldades também aconteceram coisas boas, né? E eu sempre Sim, pensava pelo lado positivo, né? E especialmente da minha fé, do Deus que eu acredito. Isso aí era o mais importante, que foi o diferencial na minha vida, que foi o diferencial naquele momento, né? De ter Deus na minha vida, de saber que Ele estava ali cuidando de mim, né? Dispensando sobre mim a sua bondade, dispensando sobre mim a sua graça, né? Então, confiar em Deus, descansar em Deus foi uma das melhores coisas, assim, naquele momento, para que eu pudesse passar por todo aquele momento de forma positiva, de forma confiante, né? E agora o livro também, né? Então, culminou aí com o livro, né? De escrever o capítulo, um capítulo que fosse da minha história, mas já estava escrito por Deus, né? Então, um dos momentos mais emocionantes, assim, para mim, foi esse, né? De relatar o que eu passei, né, as dificuldades, mas também de ter esse sentimento de gratidão e de reconhecer que coisas boas aconteceram e continuam acontecendo, e eu creio que Deus ainda tem muito mais, né,
para minha vida, Amém. para todos nós, né? Deus só quer o melhor para nós. Ele é nosso pai, né? E qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Né? Isso Então, mesmo. imagina Deus, né? Deus que é um ser assim magnífico, bondoso, que é tudo de mais maravilhoso que a gente possa imaginar. Imagina se ele não quer coisas boas para É, nós, não é isso? é. Então, eu reconheço, esse reconhecimento também de que coisas boas também aconteceram, também está registrado aqui. Que legal. Olha, todos nós somos alvos da graça do Senhor, né? Da graça geral que Ele destina a todos. Tudo de bom que acontece na sua vida é Deus. E da graça salvadora. Então, se você usufrui dessa graça geral, todos nós podemos usufruir, usufruímos no nosso dia a dia, né? Tem a gratidão. A gratidão é muito importante. E se você ainda não usufrui da graça salvadora, aceite Jesus como seu Salvador e passe a usufruir dessa graça salvadora, que é a melhor coisa, é aquilo que é a mais de extraordinário. O melhor do nosso relacionamento com o Senhor é essa graça salvadora Com certeza. que Ele nos dá através de Jesus Cristo. Com certeza. E aí, Regi, como foi o lançamento do livro? Como foi a emoção do dia do lançamento? Nossa, foi lindo, foi maravilhoso, assim. Tudo aconteceu mesmo de forma assim leve, agradável. Foi uma tarde tão bonita, sabe? E quando a gente pensa assim, um lançamento de um livro, né? E assim, tudo correu graças a Deus conforme o planejado, né? Foi um lançamento mais intimista, né? Apesar de eu ter convidado muitas pessoas, mas quem compareceu realmente foram mais meus amigos, mais próximos, né? E assim, eu fiquei muito feliz de poder ter lançado num local também de destaque, que é a Livraria Sim, Amei, ali no São Luís é Shopping, né? lindo. Inclusive, O espaço é o bonito, espaço é bonito e é acolhedor. acolhedor, exatamente, tem toda uma estrutura bacana. E os livros estão lá à venda, né? Continuam lá expostos à venda. Quem tiver interesse pode passar lá Olha, viu? Dica de leitura, na gente. Livraria Amei do São Luís Shopping, né? E assim, foi uma tarde maravilhosa. Graças a Deus, assim, deu tudo certo, né? E eu fiquei muito feliz, superou assim as expectativas, sabe? Superou as expectativas. Então, eu agradeço a Deus mesmo por mais esse momento, né? Dessa realização. Regi, nós louvamos a Deus pela sua vida. Você é uma pessoa muito querida, muito especial. Obrigada. O seu testemunho é lindo. E nós queremos assim pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres plenas que vão assistir esse podcast e indicar para as amigas. Bom, o Senhor Jesus nos diz que Ele nos deu vida, né? E vida plena. É isso que o propósito de Deus para as nossas vidas é termos vida plena e vida em abundância, né? E só tem essa vida quem realmente conhece ao Senhor Jesus, né? Que tem uma experiência com Ele, que tem vida de comunhão com Deus, né? Assim, não sou privilegiada, não me sinto privilegiada, não sou filha predileta de Deus, gente. Olha, gente, isso é importante. Todos nós, todas nós podemos ser filhas do Senhor, basta a gente Com querer. certeza. E não sou filha predileta de Deus porque eu tive tudo isso, sabe? Eu Sim, creio que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e a gente precisa vivenciar os propósitos de Deus. E também mediante as nossas escolhas, sim, né? Porque quem planta, colhe, né? é. Então, nós nascemos para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus, né? E você Amém. também pode ser essa mulher que viva para a glória de Deus. E quando a gente tem Deus no coração, quando a gente tem Deus na nossa vida, tudo é diferente. É. Tudo é diferente, né? A gente, nos momentos de dificuldades, Deus, ele converte o nosso pranto em festa, o nosso pranto em alegria, né? E saber que nosso Deus, ele está conosco em todos os momentos, né? Que ele é o nosso pastor, nada nos faltará, em nenhum momento nada me faltou, né? Graças a Deus. E assim como ele fez na minha vida, você pode também conhecer alguém que esteja passando por um tratamento desse, né? Difícil, um tratamento de câncer, de qualquer outra doença. Mas a mensagem que eu quero te passar é que Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas e é deixar que Deus tome a direção,
de todas as coisas, né? Abrir o seu coração, receber esse renovo do Senhor é importante, né? E a gente andar com fé, andar confiante em Deus, né? E saber de que Ele está no controle de todas as coisas é o diferencial para que a gente possa enfrentar todos os desafios dessa vida. Muito bem. Então, olha, fica com a gente, que sempre tem podcast aqui bem bacana para edificar ainda mais a sua fé. Compartilha com as amigas, acessa as nossas redes sociais no Instagram, podcast Mulher Plena, e no inbox do Instagram, deixa lá no direct uma indicação de alguma mulher plena que a gente pode trazer para entrevistar. Um beijo e até o próximo episódio.